Após encontro com ministros do governo na semana passada, os presidentes da Câmara e do Senado anunciaram um cronograma para a votação da chamada PEC emergencial, que cria instrumentos de ajuste fiscal para a União, estados e municípios. Na mesa de negociação, a recriação pelo governo de um auxílio emergencial para as populações mais vulneráveis enfrentarem a crise da pandemia. O objetivo da reunião foi novamente nós tratarmos a respeito do encaminhamento do auxílio emergencial no Brasil e da contrapartida que nós estamos buscando fazer, não como condição para a implantação do auxílio emergencial, mas como uma sinalização positiva de que o Senado e a Câmara têm responsabilidade fiscal. Por isso ficou ajustado hoje, na reunião de líderes do Senado, que dentre muitos projetos que nós vamos pautar na semana que vem, será pautada a PEC emergencial. Demonstra todo o caráter de prioridades das duas casas, junto com o ministro da Secretaria de Governo, com o ministro Paulo Guedes, a presidente da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, para que nós continuemos a tratar dos assuntos que são importantes para o Brasil. As PECs que tramitam no Senado, as que tramitam na Câmara e o auxílio emergencial, além das vacinas e da pandemia. Entre outras medidas, a PEC emergencial veda aumentos ou reajustes dos servidores civis e militares ou agentes políticos, bem como a criação de novos cargos. Permite que a remuneração de servidores e empregados públicos nos 3 poderes na União, estados e municípios seja reduzida temporariamente em até 25%, com correspondente redução de jornada de trabalho. Impõe a adoção das medidas de estabilização e ajuste por estados e municípios como condição para que a União conceda garantias em empréstimos e veda a criação, ampliação ou renovação de incentivo de natureza tributária pela União. A chamada PEC emergencial é uma maneira segura de viabilizarmos a prorrogação do auxílio emergencial sem riscos de quebrarmos os limites fiscais ou até mesmo furarmos o teto de gastos públicos. Isso é importantíssimo para a rigidez da economia nacional, no sentido de ajustarmos as contas públicas, não dá para ficar no vermelho. Não acredito que essa PEC traria a ampliação das desigualdades regionais, por exemplo, porque responsabilidade fiscal traz justamente o contrário, o equilíbrio nacional. Em seu substitutivo, o relator introduziu uma medida polêmica, a desvinculação de receitas nos gastos em educação e saúde. O relatório também avança ainda mais sobre a questão dos incentivos fiscais concedidos às empresas, impondo ao governo a apresentação de um plano para restringir todos os benefícios a 2% do PIB em até 8 anos. O relator também ampliou as condições para a aplicação das novas regras de ajuste, que passam pelo descumprimento de um espaço fiscal mínimo de 5% do orçamento para investimentos. Por outro lado, o relator criou o dispositivo que permite o retorno do auxílio emergencial em 2021 e permitiu contratações temporárias e criação de cargos para enfrentamento à pandemia. Partidos de oposição e entidades reagiram à desvinculação de recursos. Será uma tragédia se o Congresso aprovar, uma vez que a educação já vem sendo fortemente atacada e, inclusive, no aspecto econômico, de financiamento. Nós temos tido uma redução drástica de financiamento da educação. Nós não podemos cair nessa armadilha, o que o governo está fazendo é uma chantagem. Nós não podemos aceitar isso. Não pode vincular o pagamento do auxílio à desvinculação. Isso é um escândalo político de grandes proporções. E o Fundeb, que nós aprovamos recentemente uma PEC, passa por cima dele. Ora, se o orçamento desse ano já tem uma perda para a saúde de 35 bi, o orçamento está tramitando aqui, imagine se desvincular.